Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Estamos transmitindo também simultaneamente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Siga, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa Gente que Fala a partir de agora. É o 973350038, o número do WhatsApp, mais uma vez, 973350038, e marque a hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento, a partir de agora, os nossos convidados de hoje, as nossas convidadas, inicialmente a doutora Liliana Buff, procuradora de Justiça aposentada, advogada, cofundadora do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Procuradora Liliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes, a vocês. Muito bom participar desse programa, sempre de bons debates. Muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente, doutora Liliana. Eu apresento também a doutora Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira, advogada, palestrante. A doutora Diva é presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB São Paulo, e é também conselheira seccional da entidade. Seja bem-vinda, doutora Diva. Boa tarde, Mauro. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês esse momento. Boa tarde, doutora Liliana Buff. Boa tarde, Simone Arede. É um prazer estar aqui com vocês. Eu apresento aqui na sequência, também compondo a nossa bancada para as nossas análises de hoje, a Simone Arede, presidente da Associação Mães Metabólicas. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado, Mauro, pelo convite, né? É sempre bom a gente estar aqui e falar um pouco, né, sobre vários assuntos, inclusive as doenças raras, que a gente vê que é um assunto muito difícil de ser falado, né? Nós temos ainda mais uma participação, compondo a nossa mesa aqui, do advogado Marco Martorelli, ex-gestor público, é atuante no direito administrativo, prevenção à corrupção e compliance. O doutor Martorelli ainda está se preparando aqui na conexão. Enquanto ele se prepara, eu daqui a pouco darei as boas-vindas a ele. Vamos aqui à leitura do nosso primeiro tema. Em manifestação enviada ontem ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União defendeu a tese de que a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado é um assunto que deve ser decidido internamente pelos próprios parlamentares. A Advocacia Geral da União foi provocada a se manifestar pelo ministro Gilmar Mendes, relator da ação em que o PTB pede ao Supremo para impedir uma eventual recondução dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Na prática, o órgão do governo Jair Bolsonaro não se opôs. Doutora Liliana, doutor Marco Aurélio já está presente? Já está conosco? Muito obrigado. Tudo bem? Eu quero apresentá-lo novamente, o doutor Marco Martorelli, advogado, ex-gestor público, atuante no direito administrativo, prevenção à corrupção e compliance. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Até para você se preparar melhor aí, doutor Marco, tem que ajustar todo o seu sistema aí, o melhor enquadramento aqui na imagem. Eu começo com a doutora Liliana. Esse nosso tema aqui da reeleição dos presidentes do Senado e também da Câmara. Para quem não tem o entendimento, doutora Liliana, os regimentos internos das duas casas dizem que os presidentes não podem ser reeleitos dentro de uma mesma legislatura. Estamos na primeira metade do mandato, né? E, pelo regimento, essa reeleição não seria possível, a não ser que estivéssemos terminando a legislatura e o parlamentar reeleito para a próxima poderia disputar novamente a presidência da casa ou das casas. Então, o que se tenta ali é uma mudança de regimento ou uma alternativa para poder fazer com que o regimento permita essa reeleição. Qual que é a sua avaliação, doutora Liliana?
Bem, Mauro, o regimento dispõe isso, mas acima do regimento, na minha opinião, há a Constituição Federal. O artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal, impede a reeleição dos presidentes das casas do Congresso, seja da Câmara, seja do Senado, sejam os membros das mesas diretoras, impede a reeleição por um mandato consecutivo. O que aconteceu com o Maia foi apenas um entendimento que o Supremo teve, se eu não estiver enganada pelo ministro Celso de Mello, que Sim. como ele participou de um mandato tampão, ele pôde participar de uma eleição. Agora, essa reeleição necessitaria de uma proposta de emenda constitucional, que, aliás, já tem até alguma parlamentar, eu não me lembro o nome, que apresentou essa proposta. Se fosse tão claro, não haveria a proposta de emenda, de modo que, apesar do parecer do advogado-geral da União, que parece que estão sintonizados com os presidentes das casas e com o governo federal, diz que é interno. A questão não é interna, a questão, a meu ver, é constitucional, e a Constituição impede a reeleição. Senão, nós teríamos presidentes eternos coordenando os trabalhos das casas legislativas, o que não é muito compatível com o sistema democrático. A alternância é sempre mais democrática do que a permanência de um mesmo presidente. De modo que eu sou contrária à reeleição, pelo menos até o momento, pelo que eu entendo, está impedida essa reeleição. E está sub júdice, porque já levaram para o Supremo, acho que é o PDT que levou, não é? PTB, pelo Jefferson, né? Está impedida agora, não sei, o Supremo é que vai dizer da constitucionalidade desse anseio dos presidentes das casas legislativas. Doutor Marco Aurélio, o seu entendimento, alguns dizem que, como o presidente da República pode ser reeleito, então os presidentes das casas do Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, também poderiam ser reeleitos, mas são situações diferentes. O presidente da República é eleito, ele vai para um outro pleito, né? Ele é eleito novamente pela população. E como eu destaquei aqui na abertura, o regimento interno das casas, tanto do Senado quanto da Câmara, não permite, na mesma legislatura, a recondução dos presidentes, a não ser que aquela legislatura terminasse, o parlamentar fosse reeleito para a próxima, e aí sim poderia ser escolhido, poderia ser eleito pelos seus próprios pares, presidentes das duas casas. Sua avaliação? Eu concordo plenamente com você, Mauro, e com a minha colega de bancada, a doutora Liliana, no sentido de você não pode ser casuísta, né? São eleições para presidente, você bem colocou, esse argumento que foi colocado por você também, né, como uma justificativa de algumas pessoas, de alguns parlamentares, no sentido de permitir a reeleição da casa, é um argumento falho. Não só porque os presidentes de cada um dos poderes, né, eles têm regimes próprios, né? O problema no meu ponto de vista, é que o Supremo, já de algum tempo, ele está se colocando no papel de legislador, né? Então, eu acho que existe um processo, eu sou ideologicamente contrário à mudança da Constituição no mesmo sentido da doutora Liliana, também acho que a alternância ela não só é saudável, como ela é necessária, né? Embora você tenha feito, eventualmente, um excelente mandato, a avaliação seja muito positiva, o legado é que você tem que ter um fim, esse mandato tem que ter um prazo, né? Não dá para nós imaginarmos presidente de quaisquer poderes, né, permanecendo sentado na cadeira, porque isso vicia, né? A alternância é necessária, isso acontece nas empresas, isso acontece nos escritórios, isso acontece nas carreiras, né? E não há nenhum sentido lógico de você permitir agora, sob o argumento de que houve um mandato tampão, então, eventualmente, essa dúvida pode ser dirimida. Eu volto à minha argumentação, que o meu problema não é o entendimento. Eu acho que o entendimento
de uma grande parte das pessoas que entendem o sistema democrático pela alternância. O meu problema é que você vai deixar isso na mão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, ele, em várias situações, ele tem se arvorado como já disse o ex-presidente Toffolo, a editor da sociedade, legislar pela sociedade. Isso já aconteceu em mais de um caso, e eu acho isso muito preocupante. Eu acho que o Supremo devia refrear essa sua sanha legiferante, né? Parar de tentar legislar, que não é o papel dele. E no caso do Senado Federal, a situação é diferente da Câmara ainda, porque lá o mandato é de 8 anos. Então, imagine um presidente reeleito e permanecendo 8 anos ali no poder, sem essa alternância necessária que o senhor destacou. Então, são casas legislativas que elas são diferentes, você bem lembrou, né? O Senado ele tem uma dinâmica que representa os estados da União, né? Representa a federação, e a Câmara representa a população, né? Você tem os representantes, não propriamente os estados, sim, as bancadas são dos estados, né? Mas a intenção da Câmara é fazer uma representação do conjunto da população, inclusive numérico. Eu acho isso... Qualquer uma dessas situações, independente das suas dissemelhanças, ela é danosa para a democracia. Nós não podemos, aceitar de plano que simplesmente um regimento interno, entendimento de regimento interno, que isso é uma característica também dos poderes, né? O Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles têm muito, gosto pela sua autonomia, isso é necessário que tenha, mas, às vezes, o regimento ele se impõe perante a própria lei, a própria Constituição. Quem advoga, nós que trabalhamos assim no dia do direito, várias vezes enfrentamos situações onde a legislação é clara, né, com relação a algum tipo de procedimento, mas o regimento do tribunal, seja de São Paulo, seja o federal, ele diz diferente e simplesmente as coisas não são aceitas, independentemente da lei dizer exatamente o contrário. Então, eu acho que tem que ter limite. E se essa regra da recondução for alterada, acho que é importante destacar aqui também, doutor Marco Martorelli, não sei se podemos falar nesse termo, um efeito cascata, sobre as demais casas legislativas por todo o país, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, porque tudo acontece da mesma forma. Então, exatamente, todas as casas passariam a ter também a recondução. Você tem razão, esse é um temor, eu acho, muito razoável de você expor. Acho que a população muitas vezes acha que as coisas estão em Brasília, mas isso é aqui, mas isso pode acontecer no quintal da sua casa, né? Uma cidade pequena, né, ou média, que tem uma Câmara parlamentar municipal pequena também, por que ela não vai seguir se o entendimento já foi dado, né? O efeito cascata é óbvio, você tem toda a razão de lembrar sobre esse risco que nós temos, que é um risco sistêmico para a democracia, não é? Não é um risco pontual. Simone Arede, o que esse tema te diz? Como é que você observa isso como cidadã? O que acontece, né? Como eu acabo defendendo um grupo de pessoas que é sempre excluído, né? A gente acha muito importante essa troca, né? Porque quando troca, né? A gente pode encontrar alguém que abrace melhor a nossa causa, né? E a gente fica triste quando alguém está abraçando a nossa causa e troca. Então, como defensora, né, dessa minoria que são os pacientes, a gente fica um pouco em dúvida dessa parte jurídica, como vocês, a gente não consegue entender, né? Aqui a gente entende que eles precisam defender as nossas causas, então a gente gosta sempre que esteja sempre trocando, né? Que haja essa troca aí para a gente poder até divulgar, falar um pouco mais, lutar um pouco melhor pelas nossas causas. Então, eu não consigo falar muito dessa parte jurídica como eles, né? Sim. Doutora Diva, o seu entendimento sobre essa questão, o que isso lhe parece enquanto cidadã também? Olha, vedar a reeleição é uma forma de a gente permitirmos a pluralidade dentro dos debates que são priorizados pelas casas legislativas. Então, tendo em vista a vedação da própria Constituição nesse sentido, nós não podemos concordar com essa forma de reeleição. E também a gente precisa destacar que essa decisão ela precisa valorizar a tripartidação dos poderes,
porque já houveram posições demais diferenciadas nessa interpretação do artigo 57, em seu parágrafo 4º da Constituição Federal. E vedar essa forma de reeleição é a forma da gente priorizar a questão da individualidade e do respeito à Constituição. A alternância, inclusive, é uma maneira de elevar o patamar da representatividade. Porque, afinal, os parlamentares, eles são nossos representantes, eles são os representantes da sociedade civil. E isso não é possível manter numa única mão, garantindo um único interesse. Meu posicionamento é totalmente contrário a essa pretensão, pelo desrespeito à legislação e também pelo desrespeito àqueles que os colocaram ali, como você mesmo colocou, Mauro. No Senado Federal, como é que poderíamos garantir a permanência de um único parlamentar ao longo de 8 anos, não abrindo para discussão, não abrindo a possibilidade de visões e posicionamentos diferenciados, que é o que garante a democracia. Então, essa situação realmente concordo com todos os posicionamentos dos colegas, doutora Liliana, doutor Marco Aurélio, que bem explanaram a questão, mas não podemos, de forma alguma, valorizar ou permitir a ofensa à nossa Constituição. Muito bem, 12h18, você acompanha o programa Gente que Fala, hoje em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. O tema para nossa análise agora é o seguinte: o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, quer apresentar um projeto de lei para regulamentar o lobby no país. A proposta vem na esteira de uma declaração do líder do governo no Congresso, o deputado Ricardo Barros, que quer priorizar a aprovação do projeto que tramita há anos lá na Câmara. E, segundo o ministro, o texto relatado pela ex-deputada Cristiane Brasil, hoje presa, contém uma série de problemas, entre eles o fato de criar um cadastro dos lobistas e não seguir os padrões adotados pelos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Simone, eu começo com você esse tema, para a gente falar dos prós e dos contras em relação à regulamentação do lobby no país. Tem a questão da transparência, evidentemente, do trabalho que é feito pelos grupos e também pelas autoridades que recebem esses grupos, porém tem um aspecto daqueles que não têm os seus defensores, não têm os seus representantes junto, os representantes dos seus interesses junto aos políticos, junto das autoridades, né? Então, esse ponto perde, não? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que, assim, tem que ter a transparência, sim, tá? Para a gente que defende, né, os direitos do paciente, conseguir uma agenda numa situação dessa assim, é bem difícil a gente conseguir, né? Então, se existisse realmente essa transparência, nós iríamos saber realmente se eles não estão nos recebendo porque a agenda realmente está muito cheia, ou se eles não estão nos recebendo porque eles não se interessam pelo nosso assunto, né? Sim. Porque quando você pede aí uma agenda para um ministro ou para qualquer uma dessas pessoas, né? E nunca tem. A agenda está lotada e está lotada sempre para o governo inteiro. Tem alguns governos que não recebem a gente nem do dia que entra, nem no dia que sai, não recebe. E se tivesse essa transparência, a gente teria essa noção também de que como que está realmente isso. Eu acho que tem que existir essa transparência, sim. E você tem esse trabalho, né, lá no Congresso Nacional, junto à Anvisa, também ao Ministério da Saúde, você é defensora de pacientes com determinados tipos de doenças, algumas doenças raras, não é isso?
Eu sou defensora, tá? Eu tenho um filho com uma doença assim. É um grupo de pacientes, tá? Que o tratamento deles é uma dieta. Eles não podem comer proteína. Eles não se alimentam. A alimentação deles é bem diferente da nossa. Eles não podem comer carne, leite, farinha de trigo, pão, nada disso que a gente come normalmente. Então, eles necessitam dessa fórmula, né, que está em consulta na Anvisa, para que eles sobrevivam. Esse é um grupo de doenças, né? A mais simples, ela causa a deficiência intelectual bem grave, e a mais grave, ela vai a óbito com paciente com 2 meses de idade, então depende de qual doença. E a gente também precisa de uns alimentos, que são chamados alimentos hipoproteicos, que no Brasil não tem, e a gente não consegue fazer com que o governo entenda que isso é o tratamento, né? Então é muito difícil, por isso que a gente vive batendo lá e tem que bater e insistir bastante. Doutor Marco Martorelli, nessa balança desse projeto que tem o objetivo de regulamentar o lobby no país, o que é que está pesando mais, prós ou contra? Eu acho que prós, né? Quando você trabalha com compliance, quando você trabalha com accountability, que são duas expressões muito usadas, né? Quer dizer, a ética, a transparência, né? e a integridade, né? Você pode definir assim em português muito bem, sem nenhum problema. Você trabalha com um sistema de agir conforme as regras estando claras, as regras sendo bem discutidas. A melhor forma de você garantir que o sistema seja confiável é que as regras estejam claras e que elas sejam seguidas e que haja transparência na condução dos processos que as regras estão, enfim, coordenando, né? O trabalho do lobby, ele existe, né? É aquela situação, você pode revogar a lei da gravidade, a partir do momento que você revogar a lei da gravidade, as coisas não vão começar a flutuar, né? Então, o lobby, embora não haja uma lei que no Brasil regule, ele existe, né? Então, nada mais natural do que você fazer uma regulação clara, democraticamente debatida, de um processo que ele existe. O que é o lobby? O lobby é a pressão de um determinado grupo sobre um certo interesse. Então, você tem esses grupos, como a doutora Simone, ela faz com a defesa dos interesses das pessoas que têm doenças raras, né, no caso dela, como também os advogados fazem o seu lobby com relação às leis da advocacia. Por exemplo, está em voga a discussão sobre a lei de lavagem de dinheiro, que vai especificamente envolver os escritórios de advocacia também, que vão ter que prestar contas a respeito das origens dos recursos com os quais os seus clientes lhes pagam os honorários, né? E tem, sim, um lobby de advogados que é favorável a essa regulamentação, isso é internacional, né? E tem um lobby de advogados que é absolutamente contra essa legislação. Então, assim, a defesa dos interesses, a pluralidade de interesses, ela é uma necessidade, certo? Eu quero que o parlamentar diga, eu aceitei representar os interesses de fulano, beltrano e ciclano, porque eu tenho estudo para isso. É muito mais honesto do que o que você via, eu que já trabalhei no parlamento também, né? Aqueles projetos de lei encomendados, né? Aí você tinha, então a gente ajuda o senhor a fazer um projeto de lei. Não tem problema, abre uma comissão, faz uma chamada pública, faz de forma técnica, claro. Nenhum problema, né? Nenhum problema. Tem escritórios de advocacia e escritórios de representação que fazem a representação para o lobby. Então, independentemente de ser uma empresa, vamos dizer, uma farmacêutica, um grupo de empresas de grande poder econômico que fazem uma determinada investigação e vão atrás dos seus interesses na esfera legislativa, tem pessoas também, organizações da sociedade civil que fazem da mesma maneira. Então, assim, isso tem que ser claro. As agendas dos políticos não são pessoais. Tem uma confusão muito grande, Mauro, que você coloca, e que a Simone ela colocou também muito bem como cidadã que ela é procurar. Quer dizer, quando nós ocupamos um cargo público, qualquer que seja, nós não deixamos de ser uma pessoa comum, né? Nós somos vivos, né? Nós respiramos, comemos, enfim, nós somos pessoas normais, nós estamos representando os interesses da sociedade ocupando um cargo estatal, um cargo governamental. Então, nós devemos prestar conta sobre isso. Eu, às vezes que eu fui gestor público, a minha agenda sempre foi aberta, né? Inclusive em situações onde houve auditoria do tribunal, não, mas o que você recebeu, determinada pessoa, você recebeu o fornecedor tal, recebi. Não, o senhor confirma, confirmo, foi no dia tal, o assunto foi esse, as pessoas presentes eram essa, a ajuda à memória da reunião é essa, e foi encaminhado para o setor competente.
Algum problema? Não, então é isso. Não tem que fazer nada às escusas, não tem que fazer encontro em restaurante, né, em shopping centers, tem que fazer no ambiente legislativo. É aqui, esse é o lugar para você discutir. Então, quando você regulamenta o lobby, você tira essa demonização do lobista. Por gentileza, seja o advogado um lobista, né? Ele, por definição, é lobista, porque eu sou contratado para defender os interesses de uma determinada pessoa, física, jurídica, um grupo. Eu sou lobista, qual o problema? Antes de eu passar aqui para a doutora Liliana, mais um ponto, doutor Marco Martorelli. Como o senhor destacou, e achei perfeita a analogia, não é a revogação da lei da gravidade que vai fazer com que as coisas saiam flutuando por aí, mas também não é a regulamentação do lobby que vai acabar com o proselitismo, ou seja, uma determinada autoridade defender aquilo que é de interesse dela e não vai levar em consideração o interesse do grupo que está lá. Né? Mas pelo menos fica claro, né? Então, assim, você contraria o prefeito, você pode ter como, às vezes, os mandatários, eles falam, olha, eu sou contra, no meu governo isso não vai acontecer, enquanto eu for presidente, prefeito, governador, essa lei não passa. Ele pode falar isso, e eu acho que até certo ponto legítimo, porque ele tem uma pauta, né? E você tem meios democráticos de, enfim, contornar essa situação, por mais difíceis que sejam, né? Mas pelo menos você tem o jogo aberto, o papo reto. É isso que eu acho que é a grande diferença. Muito bem. Procuradora Liliana, como é que deve ser feito nesse trabalho de regulamentação do lobby para que aqueles grupos que não têm defensores ou representantes dos seus interesses junto aos políticos, aqueles mais fracos, como proteger esses mais fracos? Em princípio, no meio e no fim, eu concordo tanto com a doutora Simone quanto com o doutor Marco, que bem expuseram a questão. Tudo que é feito às escuras, nos porões, dos desvãos, é perigoso. Então, que existe o lobby e que o lobby é característico da democracia representativa, não há dúvida. Quando eu elejo um representante, eu elejo por uma plataforma que ele deverá executar. Então, concordo inteiramente com eles. O problema poderá, porque sempre haverá os poderosos que encaminharão com mais facilidade, até pelos meios, pelos recursos, os seus anseios, os seus desejos, os seus interesses. Para os hipossuficientes, eu acho que a sociedade precisa se organizar, faz parte do sistema democrático a organização social. Há várias entidades que têm por finalidade a defesa dos hipossuficientes. Há até carreiras públicas, como o Ministério Público, que tem que defender os hipossuficientes. Então, as demandas e os interesses podem ser encaminhados por estas entidades que já têm como escopo a defesa dessas pessoas menos favorecidas, que não sabem caminhar ou não conseguem encaminhar os seus interesses perante seus representantes. Mas faz parte da educação democrática o exercício do exercício das suas atividades democráticas, de tal sorte que essas pessoas vão se organizar e sempre haverá alguém, o mundo é plural, que poderá encaminhar os interesses. Então, isso feito às claras, com regulamentação nítida, eu acho que é muito mais produtivo e de maior interesse a toda a sociedade. Doutora Diva Zito, sua observação. Microfone fechado, doutora. Desculpa. Ok. Vamos lá. Eu penso da seguinte forma: é prudente, até mesmo como forma para a proteção da população, essa regulamentação da prática do lobby. Porque, como bem exposto pelos colegas aqui participantes, nós precisamos, existe uma forma, deve existir uma forma de rastrear as figuras que representam esses interesses e também como identificar os membros do poder político que a eles se reúnem. Nós temos que perceber que essa é uma forma de evitarmos a progressão da corrupção, que até hoje se está instalada, porque através de formas diversas e escusas,
alguns membros da sociedade conseguem obter êxito em suas demandas, em suas pretensões. Por quê? Porque envolve poder econômico, envolve a questão de você transitar melhor em alguns espaços, e isso gera um prejuízo geral para a sociedade. Isso impede enfraquece o nosso sistema democrático. Então, a questão com relação a essa regulamentação, ela já passou até do tempo. Se faz necessário isso há muito tempo. E nós também temos que ter a percepção de que contrariar a prática do lobby é uma maneira indireta de favorecimento de terceiros poderosos. Então, essa regulamentação ela deve ser aplicada imediata e de forma que proteja a todos da nossa sociedade. Essa é a questão principal. Mais um tema para análise e debate nessa edição do Gente que Fala, parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Até o próximo dia 21, agora, de setembro, segunda-feira, é possível participar de 2 consultas públicas da Anvisa sobre fórmulas dietoterápicas, que são dietas balanceadas, adaptadas individualmente para erros inatos do metabolismo. A agência diz que ambas as consultas são importantes para o avanço da regulamentação do tema, pois visam exigir uma disponibilização dos testes e de controle de qualidade dos produtos, além da adoção de critérios de composição proporcionais aos riscos das fórmulas, uma vez que são voltados ao consumo de pessoas que passam por dietas restritivas, sobretudo recém-nascidos e crianças. Simone, agora falamos de uma regulamentação, vamos falar de outra importante regulamentação de tema também, né? Essas fórmulas, tá? Nós passamos durante muitos anos uma vergonha muito grande, né? O Brasil passou uma vergonha muito grande, porque em assim, nos países, na Europa, nos Estados Unidos, essas fórmulas, elas existem, tá? Como categoria de medicamentos, né? Alimentos, medicamentos, tá? Que é uma mistura dos dois. E aqui no Brasil elas estavam classificadas só como um simples alimento, né? Isso deu margem para que acontecesse vários fabricantes que não eram tão idôneos, né? Ficou fácil de fabricar. E a gente vem há muito tempo na Anvisa pedindo para que ela olhe isso, né? Mas a gente não conseguia. Mas agora, nesse governo da Alessandra Barros, eu quero agradecer muito a diretora Alessandra, tá? Porque a gente fez um fórum de doenças raras até na Defensoria Pública de Brasília, né? E lá nós convidamos ela para participar e ela chegou perto da gente, chegou perto dos pacientes, dos familiares e viu o quanto aquilo era importante, né? E resolveu abraçar nossa causa e está aí a consulta pública. Então, um agradecimento a ela com certeza com relação a isso. Isso é importante porque essas fórmulas, né? Eu sempre falo isso, que as pessoas olham para a gente e pensam assim, é paciente só que precisa de dieta, mas não é dieta para emagrecer, para nada dessas coisas, é dieta para manter vivo, né? Para não ter deficiência intelectual, para preservar a parte cognitiva de alguém, né? Então, essas fórmulas, uma das consultas públicas, ela fala sobre as boas práticas de fabricação, que não existe nenhuma norma, agora nós vamos ter, e a outra, ela fala sobre a composição dessas fórmulas. Há pouco tempo a gente teve também um problema que incluíram dentro da fórmula uma substância que não podia ser incluída, tá? Aqueles pacientes não podiam ingerir aquela substância e foi incluída na fórmula, porque não existe uma regulamentação do que pode ter e o que não pode ter, e em quantidades também, né? Porque tem essa questão toda. Como o paciente não come nada, né, além daquilo, ele precisa ter dentro da fórmula o cálcio, a vitamina D, né, o selênio, tudo que
que a gente come, né, na nossa alimentação, que a gente ingere, vitaminas, proteínas, né, minerais, está incluído nessa fórmula. Então, a composição dela é muito importante. A Anvisa não tinha condições de fazer análise da composição, não tinha um laboratório que pudesse fazer isso. E graças à doutora Alessandra também, que abraçou nossas causas, ela agora fez lá, já tem uma resolução que eles vão conseguir analisar a fórmula, porque até isso eles tinham dificuldade, eles não conseguiam fazer análise. Simone, quantas pessoas no país dependem dessas fórmulas dietoterápicas? Os pacientes dependem dela, sim, para... Quantas pessoas no país? Somos várias doenças, né? A fenilcetonúria é a que tem a maior prevalência, é a única que está no teste do pezinho, então é a única que a gente consegue saber quantos são. Da fenilcetonúria são 2.600 pacientes. As outras, a maioria acaba indo a óbito em bebê pequeno, porque não recebe o tratamento adequado, não tem o diagnóstico precoce, então a gente tem muito poucos pacientes no Brasil que conseguiram sobreviver a toda essa etapa aí para poder chegar à fase adulta. Praticamente não temos quase ninguém. Se eu vou disser, a gente tem no máximo uns 150 pacientes adultos, tá? Adultos que eu digo é acima de 15, 16 anos, né? Adolescentes, com as outras patologias, porque eles não conseguem ter diagnóstico precoce, eles não recebem essa fórmula, tá? No momento exato, então eles acabam bebezinho tendo sequelas graves e vão a óbito. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, 12h38. Estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também na Rádio Universal AM 810 de Santos, e ainda simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Olha, pessoal, o primeiro ato do ministro Luiz Fux, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, gerou reclamações de colegas da Corte, também de advogados e de entidades ligadas aos direitos humanos, que viram na medida um sinal à Lava Jato. O novo presidente do Supremo recomendou em norma do Conselho Nacional de Justiça que condenados por lavagem de bens e crimes contra a administração pública, corrupção, não devem ser beneficiados com a revisão da prisão por causa da pandemia da Covid-19. E segundo a coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo, um dos integrantes da corte chamou a mudança de Fux de factoide, que agrada aos defensores da Lava Jato. Procuradora Liliane, com essa recomendação em norma do CNJ, Queiroz não teria sido beneficiado com a prisão domiciliar. Um exemplo prático. Exemplo muito prático e muito eloquente, não é? Porque muitos desfavorecidos e que não têm amizade com o presidente da República e que estão lotando os presídios no país, às vezes até por crimes de pequena monta, não têm o mesmo tratamento. Independentemente de valoração ou não da Lava Jato, o que estranha na decisão do atual presidente do Supremo Tribunal é que ele excepcionou alguns crimes, mas os crimes de sangue e os crimes mais hediondos ficaram favorecidos. Então, me parece uma parcialidade nem de toda digerível, diríamos assim, porque eu acho até que os tratamentos médicos a que têm direito, teoricamente, os reclusos, poderiam não... Porque só é beneficiário desse favor para evitar a doença, como já tivemos até alguém condenado por corrupção com 77 anos, que faleceu dentro do presídio, apesar das... Mas ele não era... O Nelson Melder, né? Sim. E estava realmente com comorbidades e era idoso e merecia. Agora, não era o Queiroz, que precisou até da esposa, num papel quase medieval, de tratá-lo, não é? Ela que estava foragida, algo absolutamente excepcional e que nos afronta praticamente. Não há dúvida que o ministro Fux é um defensor da Lava Jato, o que seria ótimo, porque a corrupção, às vezes, de um desses
condenados e dessas figuras que nós conhecemos, equivale, às vezes, a um presídio inteiro de crime contra o patrimônio, porque são bilhões, milhões, e às vezes quem rouba um shampoo ou furta um shampoo num supermercado não merece o mesmo tratamento. De qualquer forma, ele acenou bem para aquilo que ele não tolerará, que é a extinção da Lava Jato, na forma como foi acolhida pelo Supremo, que tem lá os seus vieses também, não é? Mas ficou de fora outros crimes tão graves contra a corrupção, né? Várias violações sexuais contra crianças, crimes de sangue, de modo que eu ainda estou analisando aonde o ministro pretendeu chegar, né? Eu acho que a saúde pública e a saúde de alguém que tem as condições para ir para um regime menos rigoroso conta, e muitas vezes alguns deles até recebem tratamentos melhores do que numa casa pequena, com muita gente, mas, enfim, pelo menos está no acolhimento da família, né? Quem está correndo riscos sérios de vida, né? Mas, enfim, é bem polêmica essa disposição, nessa portaria que foi cujos efeitos ele adiou, né? Ele adiou, não, ele recomendou. Continuou, exatamente. Sim. Doutor Martorelli, seu entendimento sobre essa recomendação do ministro Fux? Eu vou recuperar um pouco do teor da minha fala inaugural, no sentido de que o Supremo, né? O que quer dizer judica ius dicere? É dizer o direito. É dizer o direito. O direito ele é dito, ele não é criado, né? E assim, o que mais me chama a atenção não é só o casuísmo, mas assim o despotismo com que essas decisões elas são tomadas ao alvitre do ocupante da cadeira de plantão, né? Você não tem um entendimento do poder. Você tem assim, não, eu acho diferente e acabou. Por quê? Porque eu estou sentado na cadeira, é do jeito que eu quero. Se você for assim, tirar o mérito que tem a defesa de qualquer sentido do combate à corrupção, do combate ao crime, no geral, né? Eu sou advogado, e eu sou um advogado que luta com os meus clientes para que seja feita a coisa correta. Eu não luto para defender, eu tenho que defender o bandido, porque... Não. Eu luto para que a coisa seja feita da maneira correta, entendeu? Porque isso sai melhor para a sociedade inteira, sai mais barato para ele, né? E aí, quando você pega essa decisão do ministro Fux, que ela, vamos dizer assim, ela é absolutamente casuísta e pega determinado crime, quando, na verdade, o sentido de você permitir que o apenado ele tenha um atendimento domiciliar é a comorbidade que ele tem, não é o crime que ele praticou, certo? Não tem sentido nenhum. Não, mas isso é uma sinalização que, assim, que quem está sentado na cadeira faz o que bem entende. E quem não quiser, que reclame. Tudo bem, reclama aí, faz assim, mas eu que estou sentado, enquanto eu estiver sentado, a regra do jogo é essa. Assim, que democracia é essa? Onde que nós estamos, entendeu? Quer dizer que você tem, assim, um ocupante que, despoticamente, ele dispõe da sociedade como bem lhe aprouver. Hoje ele é a favor, que bom, aplaudimos. Amanhã é contra, que ruim, reclamemos. Não vejo sentido nenhum, né? Eu acho que assim, a democracia brasileira, nos últimos, quase 20 anos, nós temos assim, recorrentemente sendo reféns de situações pontuais, né? Eu acho que a gente não amadureceu, nós estamos ainda num sentimento social absolutamente adolescente. Cada dia você acorda de um jeito e conforme você acorda, é assim que você conduz a sociedade. Isso está errado, né? Então, assim, independentemente de eu concordar com a lógica que talvez tenha motivado o presidente Fux, eu abomino a forma, certo? Abomino. Eu realmente acho que não dá para você confiar numa justiça que cada um que está sentado, você distribui, se cair com o ministro tal, é ok, se cair com o ministro Y, acabou tudo. Se for na turma A, nossa senhora, se for na turma B, então nós estamos bem. E aí você favorece o quê? Você favorece aquele tipo de advocacia que eu combato, que é a advocacia de compadrio, certo? Que são aqueles mesmos 10, 15, 20 advogados que dominam o acesso a todos os tribunais superiores.
certo? Bom, daí a necessidade das decisões colegiadas, não é isso? Pois é, doutor? e ter coerência com a decisão colegiada. Eu concordo inteiramente. O doutor Marco abordou um tema que é fundamental. A lei deve ser igual para todos. Né? Se há saúde que importa, não haveria de ter distinção entre nenhum. E houve uma certa forma, legislou outra vez, como o senhor falou logo no início, o Supremo Tribunal por uma pessoa legislando, excluindo este ou aquele de determinadas benefícios que poderiam receber em prol da própria saúde. Né? Ou é a saúde, ou então é só proteção ou privilégio de grupos. Né? Tá toda a razão. Pessoal, nós temos aqui mais um tema, que é a questão do avanço do IDEB, que pode ser perdido com a pandemia. A gente vai tratar disso já, se pode ser perdido ou não, por conta justamente da suspensão das aulas. O prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, está falando a respeito disso nesse instante, e a gente deve ter novidades já. É que eu tenho uma pergunta aqui da Alessandra Teles, ela está com a gente no YouTube, eu quero colocá-la já para vocês. Aliás, ela pergunta para a doutora Liliana, ela diz assim: sou mãe de uma menina de 8 anos e sei de 2 crianças da escola que tiveram Covid com sintomas bem sérios. Uma delas, um menino de 10 anos, está internado com inflamação em vários órgãos. E aí ela pergunta: é possível voltar às aulas em 2020 com segurança? Eu já queria encaixar essa pergunta aqui, porque já a gente vai falar sobre justamente esse avanço que tivemos no IDEB, que foi registrado, e que o risco de se perder por conta do afastamento das aulas. Doutora. Para falar sim. sobre... Olha, ela pergunta se é possível voltar às aulas em 2020 com segurança. A Alessandra Teles está com a gente no YouTube. Apesar desses 2 casos que ela registra, que devem ser, a meu ver, eu desconheço, profundamente excepcionais, os médicos, e quem poderia dizer isso, doutora Simone, são unânimes em dizer que as crianças têm menos vulnerabilidade em relação a sintomas mais graves do Covid. Eu acho que, observando os protocolos necessários, eu acho que creio que era indispensável as crianças voltarem às aulas, porque a perda da educação, nesse momento, apesar dos riscos que ainda existem, mas sabemos que se houver distanciamento, se houver uso de máscara adequado, enfim, todos esses protocolos que devam ser seguidos nessa fase difícil que estamos vivendo, a educação está sendo relegada ao último plano. Abrem-se praias, bares, teatros, cinemas, e a educação fica por último. Eu acho que na fase infantil é fundamental a socialização e o aprendizado, é onde a criança será um indivíduo total, onde ela poderá se expandir. Então, apesar desses 2 casos lamentáveis sempre, sobretudo em crianças, creio que se seguirmos, e se as escolas privadas poderão abrir, as públicas não abrindo, vai aumentar abissalmente a desproporção entre os que têm acesso ao ensino privado e os que não têm. Sem esquecer que muitas mães dessas crianças também trabalham, mães, pais, não podem estar com elas o tempo todo. As refeições que são fornecidas a muitos deles. Às vezes, o ambiente doméstico é mais nocivo do que o ambiente escolar, porque nocivo no sentido de maus tratos, de aglomerações, de liberdade precoce para determinadas crianças. Então, eu lamento muito os 2 casos citados pela ouvinte, mas eu sou favorável, acho que a todas as condições deveriam proporcionar, já deveriam estar plenamente coordenadas essas condições para as crianças voltarem à escola. Vamos aproveitar aqui os dados. Olha, o prefeito Bruno Covas acabou de anunciar a retomada das aulas para o ensino superior, a partir do dia 7 de outubro. Ele apresentou os dados da pesquisa sorológica feita pela Prefeitura de São Paulo. Na rede privada, 70,3% das crianças de 4 a 5 anos de idade foram assintomáticas para a Covid-19,
contra 66,6% dos alunos da rede pública. Na verdade, os números se equivalem, os índices aí se equivalem, né? Ele apresentou esses dados da pesquisa sorológica agora, quando anunciou a retomada das aulas do ensino superior a partir do dia 7 de outubro. E nessa esteira, a nota que a gente tem aqui para análise, o avanço histórico do ensino brasileiro no IDEB de 2019, corre o risco de não ser mantido nos próximos anos, com um longo período de suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia do coronavírus. Esse é o pensamento de alguns gestores da área. Simone, o seu entendimento sobre essa questão? O IDEB mede o desempenho dos alunos em português, em língua portuguesa e em matemática, né? Foi um avanço obtido aí no IDEB em 2019. Corremos o risco de dar passos atrás, Simone? Eu acho muito ruim quando a gente pensa que a gente vai andar para trás, né? Com relação a essa questão da escola, eu não posso deixar de falar como mãe de um paciente que é um paciente de risco, né? Mas eu penso que, assim, é muito difícil, né? Eu sempre frisando isso, né? Eu não estou falando como uma gestora, eu estou falando como uma cidadã. Eu acho que cada caso é um caso, e eu acho que, assim, muitas dessas crianças, muitas famílias, essas crianças podem estar na escola, sim, se elas podem estar no restaurante, elas podem estar no parque. Aqui onde eu moro, elas podem ir para o Cristo, elas podem ir para o Pão de Açúcar, elas podem ir para o Aquário, elas podem ir para a escola. Então, mas, assim, sempre eu acho que tem que ter as exceções, como é o meu caso. Eu acho que, assim, as crianças que eu defendo, eu acho que teria que ter, tá, uma situação diferenciada para elas, que elas realmente tivessem acesso à internet, a tudo, para que elas pudessem ficar em casa. E as outras, né, porque tem a maioria das famílias não tem ninguém dentro de casa que é uma pessoa de risco. Então, que essas famílias, essas crianças, eu acho que elas devem ir. A gente não pode andar para trás, né? Porque é tão ruim, né? Nós já temos, assim, a visão do país nossa é tão ruim lá fora. Não era legal também a gente piorar, né? Eu acho que é só uma questão, como cidadã, eu acho que é simples. Eu não sei se é simples. Eu acho que deveria separar as pessoas que são pessoas de risco, essas sim, vamos dar uma atenção para elas poderem ter um computador em casa, uma internet e tal, porque seria um grupo muito pequeno, né? E as outras que não estão incluídas nesse risco, então elas podem ir para a escola. Se elas podem se divertir, por que elas não podem estudar, né? Mas eu não sei, eu falo como uma cidadã, né? Eu não sei juridicamente e tal, dessa outra maneira como isso funciona. Eu penso, assim, para mim é sempre tudo muito fácil nesse sentido, né? Olha, atualizando aqui as informações a respeito, o nosso produtor, o Pedro Schiavon, está me posicionando aqui, ele está acompanhando tudo que está acontecendo em relação ao que o prefeito Bruno Covas determinou, destacou agora há pouco. O prefeito afirmou que serão liberadas as atividades extracurriculares também a partir de 7 de outubro, isso para aqueles alunos na faixa até 17 anos de idade. E em 3 de novembro será apresentado um novo inquérito sorológico para análise de readequação das medidas anunciadas agora. Uma nova questão aqui dos nossos ouvintes. Doutora Diva, o Paulo Alves com a gente no Facebook pergunta o seguinte: no Brasil, o discurso liberal ainda caminha de mãos dadas com o colonialismo? Pergunta do Paulo Alves. Com certeza, tendo em vista que as questões feitas às situações atuais, como a pandemia que hoje estamos vivenciando, quem são os mais afetados? Aqueles que não têm a possibilidade e acesso a todos os cuidados que o poder público poderia deferir a eles. Então, com isso, quem nós vemos prejudicada? Aproveitando até o posicionamento da doutora Liliana, eu gostaria de fazer uma colocação. Respeito, sim, o posicionamento dela, como da doutora Simone, mas o que acontece? As pessoas que estão sendo mais atacadas, que estão tendo restrições aos cuidados de saúde e higiene, são aqueles que vivem à margem da nossa sociedade, que vivem nas periferias. E essas pessoas estão muito mais vulneráveis a serem atacadas por essa pandemia. E
não há um investimento do poder público no sentido de dar oportunidade para que essas pessoas, essas crianças, frequentem as escolas de uma forma mais confortável. Existe a diferença entre aqueles que frequentam o estudo privado daqueles que frequentam o estudo público. Então, Muito por bem. isso, elas não têm a possibilidade de receber os mesmos cuidados, as mesmas oportunidades. Então, aí se reflete que as práticas colonialistas ainda afetam a população preta, pobre e periférica. É isso que acontece. E, diante disso, nós deveríamos, enquanto população, exigir do poder público uma maior e melhor efetividade nesses cuidados, essa atenção a toda a precariedade em que vive a nossa sociedade, que está à margem de boas oportunidades e de bons acessos ao tratamento, não só de saúde, como de educação. Então, isso é uma coisa que está sendo trabalhada e evidenciada todos os dias. A negação de oportunidades iguais para aqueles que não estão próximos ou à vista do poder público. Eles mantêm essas pessoas num tratamento praticamente de um genocídio. Hoje, a população periférica está vivenciando um genocídio autorizado. E esses são os cuidados que devemos ter, e essa é a visão da imposição ainda do regime colonialista. Pessoal, nosso tempo está apertado. Eu tenho duas perguntas aqui ainda para o doutor Martorelli e para Simone, perguntas dos nossos ouvintes, espectadores. Com brevidade, doutor Martorelli, poucos segundos, por que os advogados acusados de desvios no Sistema S dizem que a operação do Ministério Público Federal é um atentado à advocacia? Pergunta do Ricardo, que está no Pacaembu. Bem breve, por favor, doutor. Basicamente, assim, pelo que eu conheço dos processos, os órgãos aí de investigação têm identificado que alguns advogados teriam participado da construção de determinados esquemas, né? Então, assim, independentemente de você defender uma pessoa que seja culpada em maior ou menor medida por qualquer tipo de crime, o advogado ele faz a defesa do direito da pessoa, ele não é cúmplice, né? E muitas vezes o que você tem é que, vamos dizer assim, dentro do escritório de advocacia você tem um conjunto de clientes e um conjunto de informações sigilosas desses clientes a colocar. E talvez esses advogados estejam reclamando justamente disso, que pegaram tudo em vez de se focarem no essencial. A Carla Zanata com a gente no Instagram, também com bastante brevidade, poucos segundos. Simone, a sua opinião sobre a plataforma Crossing Connection Health, usada para troca de informações entre pessoas com doenças raras. É segura essa troca entre pacientes sem a participação de médicos? Pergunta a Carla. Bem rapidinho, por favor. Eu tenho muito receio, né, dessa questão de troca de informações entre pacientes, onde não tem um médico, não tem uma pessoa responsável. Eu tenho receio com relação a isso. Pessoal, eu já estou com o tempo estourado aqui, não tenho mais como pedir aqui as despedidas de vocês, apenas o agradecimento. Procuradora de Justiça aposentada e advogada Liliana Buff, a advogada e palestrante Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira, a Simone Arede, da Associação Mães Metabólicas, e também o advogado Marco Martorelli. O agradecimento a vocês pela participação em nome de toda a equipe do Gente que Fala. Também não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, e só o agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Termina aqui esta edição do Gente que Fala, em parceria, sempre às quintas-feiras, com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 1h em ponto, muito obrigado, tchau, tchau, até amanhã.